A silvicultura, que é a exploração de florestas plantadas para fins comerciais, vem crescendo aqui no Brasil, segundo o IBGE. Em 2023, o crescimento foi de 13,6% no valor da produção. Quem chega para explicar melhor sobre esse mercado é o Edilson Batista de Oliveira, que é pesquisador da Embrapa Florestas. Edilson, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos. Edilson, vamos começar Obrigado pela explicando. oportunidade de estar aqui com vocês. Opa, seja sempre muito bem-vindo. Vamos começar explicando para o pessoal de casa por que a silvicultura é agro também. Bom, ela é um produto agrícola, né? Silvicultura plantada é um produto. Árvores plantadas são produtos agrícolas. Né? Ela é o quarto produto dentro da nossa pauta de exportação do agronegócio, né? E ela tem um impacto fantástico em todo o setor produtivo do Brasil, participando de uma forma muito impactante dentro de todas de todo o setor, tanto de forma isolada como de forma integrada também com o setor. Então, o agro, ele teria muitas dificuldades se a gente não tivesse um setor forte também de plantações florestais. Nós temos no Brasil cerca de 6 milhões de propriedades rurais cadastradas, né, registradas, e as plantações florestais, elas funcionam de forma transversal dentro do agro como um todo. O agro depende de florestas. Dentro de uma propriedade rural, tanto para a energia, para o produtor cozinhar, quanto para as construções dentro da propriedade, para currais, cercas, a própria casa do produtor rural, né, se ele não planta, se ele não tem essa floresta plantada, né, ele não teria sérias dificuldades em conduzir as suas atividades. Então, ela é tanto um produto agro, no sentido de ser, por si só, gerar renda, como também por apoiar as outras atividades. Por exemplo, aquecimento de aviários, secagem de grãos, integração lavoura, pecuárias, florestas. Toda essa sinergia que existe, ela impacta muito positivamente o agro. Então, além de isoladamente funcionar como um produto agro que gera renda, ela apoia os demais produtos do agro. E qual que é o papel da silvicultura diante de um problema grave, né, que é a mudança climática? Olha, todo produto de origem florestal, ele tem 50% de carbono retido nele. Tá? Se você pegar lá uma mesa da sua casa, aquela tábua daquela mesa, 50% é carbono. Então, é um carbono que estaria na atmosfera, ele está ali retido em forma de um produto útil. Né? Então, você imagine que a quantidade de produtos que a gente tem, que tem origem no agro, né? Que ficam de longa duração de sobrevivência. Uma mesa vai durar dezenas, centenas de anos. Né? Esse carbono que estava na atmosfera está ali retido. Então, além de todos os produtos retidos dessa maneira, papel e tudo isso, o próprio setor, com as árvores em pé, eles retêm uma quantidade de carbono muito significativa. Eu tenho aqui uma informação, um dado, que em termos o setor florestal, ele armazena os 10 milhões de hectares que a gente tem de plantações florestais, ele armazena 4,5 bilhões de toneladas de carbono. Não só nesses 10 milhões de hectares que a gente tem de plantação florestal, como também nas áreas de florestas nativas que essas empresas que plantam florestas preservam para atender a legislação ambiental, que são 6 milhões de hectares.
Então, se juntarmos o que temos de plantação florestal com essas áreas de preservação, que são as RPPNs, Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente, essa quantidade de carbono de 4,5 bilhões de toneladas, isso aí impacta muito positivamente as medidas de combate às mudanças climáticas. E de que forma, né, a silvicultura ajuda a tirar a pressão sobre as outras florestas, hein? Olha, o produtor, nós, na verdade, nós não temos como, a humanidade não tem como sobreviver sem florestas, é um negócio muito complicado. Eu lembro, eu acredito que, com certeza, né, temos muitos pais assistindo aí o programa. Eu me lembro, eu estudei, entrei na escola em 1962, eu tenho 70 anos de idade. Tá? Então, no primeiro ano escolar, a nossa professora, no dia da árvore, ela deu uma aula que eu nunca mais esqueço, que foi sensacional. Ela quis falar da importância da árvore na nossa vida. Então, o que ela fez? Ela pegou um lápis, mostrou para a turma, falou assim, olha, isso aqui é floresta. Pegou o caderno, mostrou para a turma, falou, olha, é de floresta. Né? A gente não tinha, naquela época, tanta noção do que representava a floresta. Ela foi mostrando isso e falou assim, olha a carteira que vocês estão sentados. Olha, é madeira, floresta. Olha a mesa, a carteira, o piso. E mandou que a gente procurasse outras coisas. Então veio a porta, o teto da sala, quadro negro, apagador, janelas. Então, ali a gente viu o quanto que a árvore estava na nossa vida. E eu recomendo a todos aí que façam exercício dentro da sua casa e comecem a observar o que tem de florestas dentro da sua casa, o que tem de produtos da floresta dentro da sua casa. Então você vai ver os móveis, né? Tudo que tem de papel dentro da sua casa, tudo isso é relativo a florestas. Então não tem como viver sem isso. Tá? Então o que ocorre? Se não existe plantação florestal, o produtor rural, as pessoas vão buscar onde esse produto estaria sendo possível de conseguir, que seriam nas florestas nativas. Então, essas plantações elas são fundamentais para reduzir a pressão que existe dentro das matas nativas. Para que a gente não dependa dentro das matas nativas para atender as nossas necessidades do dia a dia. Então, é dessa maneira que funciona o setor em relação a matas nativas. E tudo isso com um ganho econômico ainda. Você, inclusive, já pincelou. Acho legal a gente aprofundar um pouco mais, já que o Brasil, por exemplo, é o maior exportador de celulose do mundo, né? Então, qual que é a importância da silvicultura como um todo para a nossa economia? Olha, a receita do segmento de plantações florestais são 260 bilhões de reais por ano. Tá? A arrecadação de tributos, 20,4 bilhões de reais por ano. E o setor exporta 75 bilhões de reais como um todo. Tá? É o quarto item de exportação, né, dentro da pauta do agro. Tá? A celulose é o carro-chefe, né, e tem muitos outros produtos aí que também impactam, dão renda para o produtor rural. Mas o que é fantástico é o seguinte, o número de empregos gerados pelos segmentos de plantações florestais é 2,7 milhões, se a gente juntar empregos diretos, indiretos e de efeito renda. Né? Você pega, por exemplo, aqui na região sul, Paraná, Santa Catarina, os 3 estados do sul do Brasil, você tem 60 milhões de empresas aí ligadas ao setor florestal, né, que dependem do setor florestal. São fábricas de móveis, né? Então, tem isso registradas. Tá? Sem registro, muita gente trabalhando, marceneiros, de forma individual, então gera muito emprego também. Então, o setor é muito forte nessa geração de emprego. E outra, principalmente pequenas empresas. É um empresário que tem família trabalhando junto, um filho, no máximo 1, 2 empregados, até grandes empresas também. Então, a geração de empregos é muito grande dentro do setor, né, e que, baseado em algo que eu acho que é fundamental esclarecer.
o nosso setor de plantações florestais, ele ocupa 10 milhões de toneladas. Isso é pouco mais de 1% do território nacional. Então, na verdade, 1,1% para ser mais exato. Tá? Olha, 1,1% gerando essa quantidade de benefícios, né, é algo espetacular. Então, em termos do que ele ocupa de área, é uma área muito bem ocupada em relação, considerando o que ela traz de retorno para a população. Edilson, você citou os estados do Sul. Quais regiões do Brasil, além do Sul, também se destacam, né, com esses plantios comerciais? Olha, o Sul, Centro-Oeste, tá? Centro-Oeste está tendo uma expansão muito grande. Essa expansão, principalmente no Mato Grosso do Sul, ela ocorre em áreas que eram ocupadas por pastagem, né? Então, são grandes empresas se instalando por ali. Na verdade, todo o país tem uma participação florestal. Nós fizemos um livro, chama O Eucalipto e a Embrapa, 4 décadas de pesquisa e desenvolvimento. E nós tivemos 22 unidades da Embrapa esparramadas pelo Brasil, todas envolvidas dentro com capítulos escritos dentro do livro. Então, isso aí mostra que essa transversalidade do setor florestal ocorre no país inteiro. Então, se você pegar a Amazônia, o Nordeste, né, Centro-Oeste, todos os biomas, a gente tem plantações florestais. E o que mais está se expandindo, com um potencial enorme de um retorno muito favorável, é o segmento dos integração lavoura-pecuária-florestas. O que é? A gente plantar linhas de árvores em pastagens e culturas agrícolas. Essas linhas de árvores fazem com que o produtor, além de ganhar com a atividade principal dele, digamos que seja a pecuária, ele ganha também com madeira. E essas árvores possibilitam ganhos fantásticos para o gado ali criado. Por quê? Porque o Brasil, somente nas regiões mais quentes aí, né? O gado não gosta de calor. Quando esquenta muito, ele procura sombra. Então, isso aí é um serviço ambiental preservado pelo gado, protegendo ele contra o calor excessivo, fazendo com que ele desidrate menos, com que ele procure menos o coxo, né? Melhora também as condições da pastagem, e todos os trabalhos que a gente tem acompanhado aí mostram renda não só com a árvore, com o gado, com a árvore. Então, junta tudo isso aí, o produtor ele não precisa, ele não está condicionado a apenas um segmento de rentabilidade. Ele tem mais de um segmento, que ele tem a pecuária e tem a árvore também, ou tem a agricultura e tem a árvore também. Isso está se expandindo bastante. Tá? Então, onde você tem pastagem, cabe a integração lavoura-pecuária-florestas. Não tem uma pastagem aí que a gente vê que não cabe. Protege no calor e protege contra o frio também. É o verdadeiro ganha-ganha, né? Agora, quais são os desafios do setor, para a gente concluir? Exatamente, é um verdadeiro ganha-ganha. Você falou perfeitamente, é isso aí. Agora, Edilson, quais são, então, os desafios do setor? Olha, a expansão é um desafio, tá? Plenamente viável em termos econômicos. Para você ter uma ideia, o Brasil ainda, a área florestal no Brasil, pensando na celulose, que é o que a gente comentou a respeito. A China é 13% maior que o Brasil. E a produção de celulose da China é 15 vezes maior. A Coreia do Sul, que é 100 vezes menor que o Brasil, produz mais celulose do que o Brasil produz. Eu estou colocando esses dois países aí, mas o Brasil está lá embaixo em termos de produção. A celulose de fibra curva, que é um grande exportador, mas tem muito espaço para essa expansão aí. Né? O Brasil ele tem vocação florestal. O clima ajuda. O Brasil, safra agrícola, a gente tem 3 safras. Né? Isso é uma exclusividade nossa. Então, floresta, o que a gente produz aqui é várias vezes a produtividade do que tem em outros países
como, por exemplo, países da Europa, que a gente trabalha com uma faixa de 40, 50 metros cúbicos por hectare ano, enquanto tem alguns países que é 5 metros cúbicos por hectare ano. Então, aqui pode crescer muito em termos de área e a produção responde de uma forma espetacular. Então, o desafio em termos de plantações florestais, a logística é complicada. Para você ter uma ideia, a gente, para transportar a produção de 1 hectare de florestas, a gente precisa de 8 caminhões. Isso é produção de 1 ano. Enquanto para a produção de grãos, um caminhão transporta 8 hectares, transporta 10 hectares. Então, a logística é complicada. Então, esse desafio da logística também, para a gente é complicado, mas a gente consegue conviver com isso, eleva nossos custos, mas a nossa produtividade faz com que isso aí acabe sendo compensado dessa maneira. E o setor, a nossa silvicultura brasileira, ela é referência mundial. Tá? É uma referência mundial. Tecnicamente, ela é referência mundial. E a gente espera que esses desafios sejam superados para a gente continuar crescendo cada vez mais. Edilson, muito obrigada pela análise. Foi muito especial te ouvir. Um abraço para toda a Embrapa. Estamos sempre de portas abertas. Um bom dia para você. Até a próxima. Eu agradeço. Eu só queria, mais 10 segundos, mencionar uma coisa que eu acabei não falando da silvicultura de nativas. Tá? Nós temos florestas nativas fantásticas, que produtos dessas florestas já nos dão muita renda. Por exemplo, açaí, castanha de caju, castanha do Pará, seringueira, a erva mate. Então, um colega nosso, ele fez um trabalho na Amazônia que mostrou o seguinte, que produtos como, por exemplo, castanha do Pará, nos Estados Unidos tem 73 patentes ligados. Então, outros produtos também são muito estudados lá fora e estão aqui. Então, a nossa floresta, assim, em termos de silvicultura nativa, a grande rentabilidade está na biodiversidade dela. Eu agradeço muito aí essa oportunidade. Obrigada mais uma vez, um bom dia.